mesmo, que eu falo do meu esposo. O meu esposo, ele teve um pai muito ausente. Um pai, eu digo um pai do mundo, o meu sogro. Amei de paixão, ele já partiu. Mas a mãe dele trabalhou muito, às vezes trabalhava tipo os 3 horários na escola e ela era muito aprovedora, digamos assim. E eu acho que ele não teve, né, aquela coisa do amor, do carinho. Então eu acho que faltou um pouco essa coisa quando as meninas eram pequenas, entendesse? Elas sentem isso, isso reflete um pouco. Tudo reflete, gente, tudo. É bom que a gente pense muito em tudo que a gente faz, que a gente diz, porque de alguma forma vai refletir lá na frente. De alguma forma vai refletir. E meu esposo, ele sempre gostou muito de vaquejada. Então, não sei se tu sabes o que é vaquejada, se vocês sabem, a Ingrid sabe também, mas é uma festa muito de homem, enfim. E eu fiquei muito só durante muito tempo, assim, no meu casamento, na cidade que eu fui morar. Ele saía para vaquejada, e vaquejada naquela época não era tão organizada como é hoje, então, tipo, saía numa sexta e chegava numa segunda. Eita, Era assim, não tinha essa organização. É porque vocês não sabem exatamente como a coisa funciona. Hoje em dia não, hoje em dia é muito bem é muito organizado. É tanto que hoje em dia ele não suporta vaquejada, sabe? E ele disse aqui que ele se fosse recomeçar, ele não faria, ele não me deixaria tão só assim em alguns momentos e tal. Mas um pai muito, um marido muito provedor, entendeu? Muito louco pela família. Basta uma sentir uma dor na unha que ele tá louco. E é isso. É uma pessoa que teve, embora, como eu disse, o pai ausente, né? E a mãe também com pouco tempo assim. Mas a minha sogra teve 3 filhos e são tão bons eles, sabe? São pessoas do bem mesmo. Então eu acho que a semente germinou, sabe? As meninas têm umas carências, justamente por essa coisa, né? Por essa falta do afeto naquele momento, na infância, naquele momentinho ali. Mas hoje elas são adultas e estão tranquilas. Depois das terapias, entendeu? entendi. É tanto Perfeito. que eu tô com ele nesse tempo todo, né? Porque ele sempre me tratou muito bem, assim, muito meu amor, amor pra lá, amor pra cá. Enfim, é isso. Entendi. Você disse que muitas das vezes você precisou ser mãe e pai, Sim, para suas filhas, né? Qual sim. foi o maior desafio que você enfrentou para criá-las? E qual é o maior orgulho que você sente assim, quando você olha assim para elas e vê as mulheres que ela se tornou? Certo. Bom, eu acho que o maior desafio que eu vivi com as meninas foi quando eu quis dizer um não para elas e Evandro veio por trás e disse um sim, entendeu? O pai veio por trás, assim, tipo, e disse um sim. Um sim que eu sabia que ia ser meio complicado, mas e que eu ia sofrer. Por exemplo, para eu ser mais clara, a minha filha Rebeca, ela fez um intercâmbio. E ela era muito, muito menina ainda quando ela fez o intercâmbio, assim, adolescente. E eu tive os conflitos de adolescente com Rebeca, que ela foi, das 2 filhas, ela foi a mais difícil nessa fase. Por mim, ela não teria ido fazer o intercâmbio. Então, eu sofri muito, porque foi a primeira viagem de Rebeca de avião para um país de uma língua que ela sabia, mas ela não dominava. Então, eu sofri muito. E por mim, ela não teria ido. Isso é só um exemplo para você entender. Então, esse foi um desafio para mim, assim, muito grande, porque eu sofri o tempo todo. O tempo todo que ela esteve lá, porque eu sabia das minhas dificuldades, das nossas dificuldades. E mesmo assim, ele disse um sim, ele fez com que ela fosse, entendeu? E o orgulho das minhas filhas, eu sempre passei para elas essa coisa do sim e do não. Se é sim, sim, se é não, não. E, e eu acho que hoje eu não tenho nenhum medo do sim
que elas dizem e do não que elas dizem, porque elas dizem com muita consciência. É aquela passagem, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que não vem disso. Então, é uma coisa que eu sou muito tranquila em relação a isso. Em relação à profissão delas, eu nunca optei. Eu nunca disse faça isso, faça aquilo. Eu sempre deixei minhas filhas muito livres para escolherem a roupa que elas queriam vestir, o perfume que elas queriam usar dentro da minha condição como professora, né, e tal. Eu nunca. E de repente elas escolhem uma profissão que é uma profissão tão árdua, sabe? É uma profissão tão difícil. Ambas escolheram. E eu me orgulho muito, porque eu acho que em cada decisão que elas têm que tomar naquela hora de um atendimento, enfim, elas procuram fazer o melhor com a humanidade, com um olhar mais humano também, entendeu? Eu lembro muito na pandemia, foi quando Ana Clara tinha acabado de se formar. E aí ela teve que enfrentar logo uma pandemia, então foi muito difícil. Eu me lembro muito que teve um dia que ela chegou aqui em casa e ela sentou, ela entrava, a minha casa é uma casa solta, e ela entrava por um dos lados da casa e lá no quintal já tinha o negócio de botar a roupa, de botar. Porque era aquela loucura, né? No começo da pandemia, né? Com água sanitária, com não sei o que, era uma loucura, aquilo foi uma loucura para mim. E uma vez ela chegou aqui, ela sentou no degrau da escada e ela disse. E ela começou a chorar. Chorou, 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 chorou. E eu não podia chegar perto, ela ainda estava com a roupa que ela parecia, nem sei o que, um ET. Que era toda. Aí depois ela contou, né, que tinha presenciado uma morte. A pessoa tinha saído da UTI, do hospital, para a UTI móvel, para ir para Recife, ia para um outro hospital. E nesse momento aí, nesse trâmite aí, a pessoa foi a óbito, teve paradas cardíacas e tal, e não conseguiram voltar, e ela chegou aqui desesperada. Então, eu acho que a semente que eu plantei, sabe, do que é ser humano, do que é tratar o outro, é o que mais eu vejo hoje, é o que mais me orgulha nessa profissão que elas escolheram. Entendeu? Porque não é nenhum glamour, sabe? Quem pensa que medicina é ai, porque não, não é assim. Não é assim. Essa minha filha, a minha filha mais velha, não, ela sempre quis, ela sempre, ela não dizia para mim, porque ela começou inclusive a fazer direito, por aí tu tira, e mudou. Mas quando ela começou a fazer medicina, ela disse, é isso que eu quero. Já a Ana Clara, não, a Ana Clara passou o tempo de faculdade, assim, a Ana Clara teve depressão, a Ana Clara foi muito difícil, então ninguém pense que é, sabe, que é uma coisa que não, não é nada disso não. Você está dentro de um hospital vendo tudo quanto é coisa que é complicado. Então eu tenho muito orgulho quando o lado humano delas fala mais alto, sabe? Fala mais alto do que qualquer outra coisa. Perfeito. Vou fazer a minha penúltima pergunta, tá bom? Ah, tá, fica à vontade. Depois de tudo que você passou, Carla, as suas perdas, a perda do seu pai, a sua carreira, o seu diagnóstico, se você pudesse conversar com a Carla de 9 anos atrás, aquela menina que perdeu o pai, aquela menina que precisou mudar de cidade, o que diria para ela? Você diz para ela hoje ou para ela lá atrás? Eu não Para entendi. ela lá atrás. Você hoje, Carla. O que você diz para ela lá de trás? Certo. Bom, o que eu diria para Carla lá atrás é que alguns sonhos que a Carla desistiu, sabe? Que a Carla deixou no meio do caminho. Eu acho que eu teria sido mais, um pouquinho mais, eu vou dizer uma coisa que eu acho que eu teria sido um pouquinho mais irresponsável em algum momento da minha vida. Porque, porque como eu te disse, eu sempre fui aquela filha muito obediente, entendeu? Então, se minha mãe dissesse, ó, a cartilha é essa, tu vai fazer assim, totalmente diferente da minha irmã, totalmente diferente da minha irmã. Então, eu acho que a minha irmã, ela foi muito mais aventureira, ela viveu muitas coisas que hoje quando eu vejo
quando a gente está reunido aqui, que as meninas começam a contar algumas aventuras, algumas coisas que eu só fiquei sabendo depois e tal, é, coisa normal de adolescente mesmo. Eu digo, "Ai, eu não tenho o que contar muito, sabe? Eu não tenho muito o que contar. Eu comecei a namorar com a Evandro, eu tinha 16 anos, teve um intervalo aí de um ano que a gente separou por alguma coisa, depois a gente volta e começou a organizar a vida e eu nunca quis noivar, botar aliança para depois casar e tal, mas enfim, aí vem casamento e tal. E fui morar numa cidade de povo com a mentalidade muito assim, sabe? Então eu vivi muito da minha casa para o meu trabalho, me tranquei muito. Até uma vez uma pessoa disse assim que eu era muito autossuficiente, nunca esqueci isso. Mas era porque eu não gostava daquela coisa medíocre, sabe? De cabecinha muito. E então eu dizia para essa Carla que ela, em algum momento da vida, ela deveria ter sido uma puta, sabe? Mas. Tá entendendo? Sim, sim. Pronto, eu acho que eu diria para ela isso. Se eu tivesse que voltar, ela não seria essa Carla tão na cartilinha assim, muito certinha no sentido de que eu teria aventurado algumas coisas que eu poderia ter conhecido, e que eu não fiz isso. Entendeu? Entendi. Perfeito. Essa é a minha última pergunta, tá bom, Carla? Minha filha. É, eu sempre costumo fazer essa pergunta. Se você tivesse um livro, qual era o título desse livro da sua vida? O título do livro da minha vida seria Ver Além do que se vê. Eu acho que quando a gente olha para alguém ou para alguma coisa, a gente tem aquela primeira visão. É o que você está vendo, sabe? Mas por trás daquela pessoa, por trás daquela coisa, pode ter tanta coisa que você não viu e que você não, não, não deu oportunidade de ver. Eu acho que o ver vai muito além de simplesmente aquilo que o olho enxerga, entendeu? Então, eu acho que o nome do meu livro seria esse. Eu já pensei até em escrever um livro. Se tu perguntasse uma coisa que realmente eu já pensei em escrever, seria Ver Além do que se vê. Ver além do que se vê. E Olha, aí? gostei. Gostei. Carla, muito obrigada, viu, pela sua presença. Muito obrigada. Me desculpa aí o começo, tá? Que a gente caiu. Eu espero que você não tenha se Tranquilo. machucado. Isso Mas acontece. acontece, É tá para bom? descontrair. Muito obrigada. Eu vou dizer uma coisa aqui pra você, porque eu costumo sempre falar, né, quando a gente tá aqui no podcast, as pessoas elas transmitem algo. Você me transmitiu uma paz, sabe? Uma paz, uma leveza, Que algo bom, que assim que bom. é muito difícil encontrar em uma pessoa. Que bom, que bom. Apesar de tudo que você, apesar de tudo que você viveu, que você passou, que hoje eu creio que você está curada, que todas Sim, as em suas nome células de foram Jesus. restauradas, que Deus coloque a gota de sangue dele sobre a tua vida, que todas as tuas células tenham vida, não tenha nenhuma célula morta sobre a sua vida. E eu quero dizer que você é bênção, que, como você disse, eu nunca questionei a Deus por que, que eu estava passando por isso. Você passou por tudo que você passou para não questionar. E hoje você transmite uma leveza ao falar, transmite muita firmeza no que você passa. E é algo assim que a gente vê uma transparência. É algo que dá para ter um bate-papo a noite todinha. Porque parece que a gente se conhece já tem um tempo. É verdade, eu também ficaria com vocês, ó. É uma conversa sadia, uma conversa saudável, que a gente vê que é uma troca. Você traz um pouco da sua experiência pra gente, né? Eu também não tenho mais meu pai, eu também sou professora. Eu sou professora de ensino infantil, As de duas, né? crianças. Só eu. Eu sou professora de ensino infantil, crianças de 5 anos. Eu sei o que é trabalhar com crianças, com vidas. Aquilo que você havia dito, eu aprendi mais do que eu ensinei. É um fato. Todos os dias eu aprendo muito com eles. Aham. Eu quase não ensino porque geralmente está numa geração que é mais fácil eles me ensinar.
Aham, é Entendeu? É uma verdade. geração que a gente tem. Que são umas crianças que eu digo que é fora da curva. É Sim, uma geração que já tá muito elevada. Enquanto você vem aqui com papel, ele já vem com tablet, já vem com PlayStation, já vem com celular, já vem com painel. É uma geração que você tem que, na verdade, o professor, ele não para de estudar. é Ele não verdade, para de estudar porque é algo que tem que ser continuado. é Porque verdade. como você ensinou o alfabeto lá atrás, hoje em dia já não é mais daquela forma. Até a letra já acrescentou no alfabeto. Entendeu? Isso. Eu tava conversando com a minha mãe, né? E aí eu costumo meio que bagunçar às vezes com ela, a gente tava falando sobre o alfabeto e tal. E aí quando chegou na letra J, vem o K. E minha mãe não sabia que o K tinha entrado. E ela, Aham. não, minha filha, tá errado. E é algo sadio, sabe? Eu digo, não, mãe, tá errado, não, tá certo. Entrou mais 3 letras e tal. Eu fui explicar pra ela. E eu vi ali uma inocência. Por quê? Porque no tempo da minha mãe não existia isso. No tempo da minha mãe, ela teve que interromper os estudos dela para casar muito nova, para ter uma filha, porque naquele tempo não era ela que escolhia o marido, era o pai que escolhia o marido. E ela sempre me disse isso, minha filha. Hoje em dia era para ser igual antigamente, que nós pais que escolhêssemos os maridos dos nossos filhos. Por quê? Porque a gente está numa geração que a gente que escolhe, a gente vai lá e quebra a cara. E os nossos pais não. É um amor que é continuado. Você vai construir aquele amor. Não é algo que você já namora de longe, já ama antes de Aham. construir. E ela sempre me disse assim, minha Verdade. filha, eu só deixei teu pai porque Deus levou ele. Mas é um amor que desde meus 15 anos até os meus 60 eu estaria com teu pai. Porque foi cada dia, a gente morou sem se gostar. A gente não se gostava, a gente era duas jovens. E a gente foi construindo ali aos poucos, a gente foi se conhecendo, se amando. E o amor ele foi construído através dessa relação, sem nunca ter se olhado, sem nunca ter se tocado. E simplesmente meu pai me prometeu pro pai dele e eu casei. Saí da casa da minha mãe casada e tive a tua irmã e ela conta essa história. E hoje em dia isso é muito difícil, sabe? Esse relacionamento duradouro. De Uhum. 50 anos, 30 anos, o máximo 3 anos já terminou, já pegou chifre, É verdade. entendeu? A gente tá numa Aham. geração que, infelizmente, os relacionamentos, eles. Se você não tiver um foco, se você não tiver Deus, Isso. você se perde. Isso. Porque eu costumo muito falar que o centro da minha vida é Deus. O que Ele quer pra mim, eu quero. Muitas vezes eu falo, Deus não faz o meu querer, faz o teu querer. Porque eu sei que o dele é bom e é perfeito e é agradável. Tudo no tempo de Deus ele é bom. Exatamente. Tá bom? Exatamente. Eu quero te dizer que foi um prazer conhecer você. Você é bem-vinda aqui. Volte Ah, o prazer foi sempre. meu, o E eu prazer foi amei meu. conhecer você. Eu Continue também. transbordando essa sua paz, essa sua calmaria, essa sua alegria por onde você passar, apesar das dores que você já passou, mas você não transmite nada disso. Você Aham. não transmite essas suas lutas, as suas guerras, você não transmite. Você transmite uma leveza. Você transmite o amor de Deus. Essa é a palavra certa. Eu peço Independente muito, se você é Deus. católica, se eu sou evangélica, eu e a Ingrid, nós adoramos somente um Deus. E nós sabemos que Deus é Deus. Acima de qualquer coisa, Deus é Deus em nossas vidas. Exato. Eu peço muito a Deus sempre, sabe, para que todos que se aproximarem de mim sintam um pouco a presença dele, que eu consiga de alguma forma passar um pouco a presença de Deus para o outro. E é isso. Muito obrigada, minha princesa. Eu que Volte agradeço. sempre, tá bom? Vou passar aqui para Ingrid, que ela vai estar finalizando. Você é Tá. bem-vinda. Foi um prazer, viu? Prazer foi meu. Prazer É foi isso meu. aí, né? Eu digo assim comigo, né? Na verdade, comigo não, com meu esposo. Eu digo assim, amor, quando a Rose me manda o roteiro, né? Em que a gente lê ali a história de vida das pessoas, ali começa a nossa conexão. Ali começa, como é que eu posso dizer a palavra certa? Ali começa a cair a ficha, né? De que